Ok, pessoal, aqui professor Leandro, filosofia, dando sequência, né, a essa série de vídeos nesse formato de ensino remoto. Você, ao longo do vídeo, no final, pode deixar suas dúvidas aqui no vídeo, e para os alunos que já estão nos grupos de WhatsApp das turmas, podem mandar dúvidas por lá tranquilamente, sem nenhum problema, tá certo? Gente, seguinte, o pensador que nós vamos trabalhar hoje é o escocês David Hume, pensador-chave da teoria do conhecimento, né? O pensador-chave desse campo filosófico chamado epistemologia, que nada mais é do que o estudo do conhecimento humano. Pode ser também como o estudo do alcance, o estudo da fonte, o estudo do limite do conhecimento humano. O David Hume é um pensador cético, né? É um crítico do racionalismo dogmático, né? Um crítico do inatismo cartesiano, René Descartes. O David Hume, escocês, foi contemporâneo do Adam Smith, né? Do Rousseau, um grande diplomata, exerceu carreira na Inglaterra, tudo mais. É um pensador do iluminismo, pensador ateu, empirista, que vai colocar como tese central que todo conhecimento tem como fonte a experiência sensorial. Então, o Hume vai defender a tese de que fora da experiência não há conhecimento. Tá certo? Essa é a ideia central. É um pensador que cai bastante no Enem. Geralmente ele vem ali associado com Descartes, né, que é o racionalista, vem ali associado com o Kant, né, do criticismo kantiano. Então o Hume é esse grande representante do empirismo, o Descartes do racionalismo. Então, inclusive, uma próxima aula eu vou fazer aqui para vocês é aquela velha dialética, né, entre racionalismo e empirismo. Então, toda aula que aborda esses dois temas, nós tratamos do David Hume. Então, esse vídeo aqui é fundamental porque você tem a oportunidade de conhecer as principais teses do autor, né? Então, vejamos. Para Hume, o que existe na realidade são percepções. Inclusive, essa foi uma das grandes contribuições do Hume para a psicologia, para o campo da psicologia. Essas percepções para o Hume, elas estão organizadas em dois grandes grupos, né? São as impressões e as ideias. Então, as impressões seriam o contato sensorial mais forte, né? Ao passo que as ideias seriam as representações dessas impressões. A gente está se referindo aqui à memória, né? Enquanto que do outro lado você teria o próprio sentido, né? Visão, o tato. Então, para o Hume, a informação que o fogo queima, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, não está no fogo. Se você nunca interagiu com aquela chama, você não tem como saber que ela queima. Ou você tem que testar, ou observar alguém, né, se machucando e tudo mais. O Hume vai escrever uma obra fundamental na tradição filosófica, chamada A Investigação acerca do Entendimento Humano. É um livrinho aí que tem 11 sessões, 11 ou 12 sessões, acho que são 11, organizado em pequenas sessões, né? Seriam os capítulos. A sessão 4 e a sessão 5 são as principais, pelo menos são as que mais costumam ser abordadas, né? As que falam do problema da indução, o famoso problema da indução do David Hume. Você vai lembrar da distinção entre os argumentos dedutivos e indutivos, né, na teoria do conhecimento. Lá na introdução à lógica a gente vê isso também.
dedução é todo argumento que vai do geral para o particular, né? Exemplo clássico, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Exemplo clássico do silogismo, né? Ao passo que a indução seria o contrário, né? Inclusive as leis científicas, a maioria estão amparadas nos pensamentos indutivos, né? Que seria o quê? Argumentos que partem do particular para o geral, né? Imagine que o sujeito observa um evento 1, o evento 2, o evento 3 se repetindo sistematicamente da mesma forma. Então, portanto, o evento número 19 será igual. O problema é que para Hume, como o conhecimento está alicerçado na experiência, o indivíduo só pode ter experiência do passado, né? Eu não posso ter experiência do futuro, né? De um evento que não ocorreu. Ele postula inclusive aquele famoso exemplo do Sol. Será que o Sol vai nascer amanhã? Instintivamente nós responderíamos que sim. Ok, mas essa afirmação ela não tem respaldo racional do ponto de vista da experiência. Eu não tenho experiência de amanhã. O máximo que eu poderia dizer, segundo Hume, é que provavelmente o Sol nascerá amanhã, existe uma grande probabilidade de ele nascer amanhã. Se eu tivesse de apostar, eu apostaria que ele nasceria. Mas certeza não, até porque estamos trabalhando aqui no campo epistemológico, né? E certezas aqui não tem espaço para certezas, na verdade. A vida psíquica do indivíduo, para Hume, ela vai estar operando exatamente por meio dessa associação de ideias, né? Essas ideias, elas se associam, vai dizer Hume, tanto por semelhança como por contiguidade, né? Isso significa dizer que na realidade a mente humana ela não cria, ela associa, né? Você pensa num cavalo voador, na realidade você está associando a ideia de um cavalo já conhecido pela sua experiência e do pássaro que voa, você junta essas ideias. O legado do pensamento do Hume é muito vasto, né? Uma grande contribuição ele deixa, quando ele coloca o pensamento indutivo em dúvida, desafiando as certezas da ciência, que tem o seu conhecimento baseado nesse pensamento indutivo, ele abre margem para nós pensarmos o seguinte: seria a ciência esse campo de conhecimento que realmente detém certezas absolutas? Ele vai defender a tese que não, que a ciência poderia fazer por meio do pensamento indutivo seria trabalhar com as probabilidades, com alto grau de um evento ocorrer ou não, e não com certeza, até porque nós sabemos que a ciência está em constante evolução. Isso sendo colocado ainda no século XVIII, né? Veja o pioneirismo e a forma sofisticada do Hume se colocar no debate, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Não. Então, na realidade, Hume responde a grande questão do que fundaria o pensamento científico não seria a racionalidade, e sim o hábito, e sim a crença, o hábito intelectual. Isso vai abrir frente, inclusive, para filósofos americanos contemporâneos, como Karl Popper, postular a ideia de falseabilidade, né? A ideia de falseabilidade do Popper, que vamos fazer outro vídeo sobre ele depois, ela vem aqui, da ideia do Hume. O próprio Kant, Emmanuel Kant, o principal pensador da modernidade, vai dizer que só acordou mesmo para despertar do seu sono dogmático da razão após as críticas ferozes do David Hume. Tamanha a importância desse pensador. Beleza, gente? Em linhas gerais, era isso, né? Para a gente dar uma introdução ao pensamento dele. Vamos trabalhar aqui rapidamente uma questãozinha do Hume no Enem. O Hume sempre está marcando presença na sua prova. Deve estar aparecendo aí na sua tela. Eu vou ler aqui com vocês de um trecho tirado da investigação
sobre o entendimento humano, da editora Abril Cultural, de 95. Um fragmento diz assim: todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Aí vem a pergunta. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. B, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. C, as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. D, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E letra E, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. Veja aí, gente. A letra A vai dizer que todo o conteúdo das ideias tem origem onde? Nas sensações. O empirismo tem por tese a ideia de que o conhecimento vem da experiência, dos sentidos, portanto, das sensações. Não é a B, não é o espírito que faz isso. A D, a C não são as ideias fracas, né? As ideias são representações, não é a D, não são os sentimentos que ordenam, são as ideias, a associação de ideias. E a letra E, as ideias têm como fonte específica ou sentimento cujo dado colhido são a empiria. Não, gente, as ideias não têm como fonte específica, as ideias são representação das percepções, lembram? O tempo é limitado, eu não sei se eu corri um pouco na explicação, mas aí essa é a vantagem do formato remoto, você pode pausar o vídeo e ver no seu ritmo, e se ficar qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui, tranquilo. Até o próximo vídeo com mais um Pensador. Valeu!